Boa noite, pessoal. Hoje a palavra que Deus tem para o meu e para o seu coração está em João 5, versículos do 5 ao 8, que diz assim: Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desce antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, que vive e que reina para todo sempre. Minhas irmãs e meus irmãos, essa palavra aqui é uma palavra, acho que muito conhecida, né, por todos nós, né, que é a cura de um paralítico. É o terceiro milagre de Jesus. E não tem nos outros evangelhos, só tem nesse evangelho de João. E a história diz que houve uma festa dos judeus, né, em Jerusalém, e Jesus vai. E lá em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, tem um tanque chamado de tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. E que ali havia 5 pórticos que vivia com uma imensidão de pessoas doentes, todos os tipos de doenças, coxos, paralíticos, cegos. E aquelas pessoas ficavam ali porque de tempo em tempo o anjo do Senhor descia e ao movimentar das águas, a primeira pessoa que entrasse ficava curada de todas as doenças. Foi nesse cenário que Jesus chegou na vida deste homem que estava ali há 38 anos esperando para entrar nesse tanque. E Jesus, vendo, né, a história dele, vendo aquele homem, se aproximou e perguntou para ele: Queres ficar curado? Todos os evangelhos que a gente vê, geralmente são as pessoas que vão até Jesus para ser curado. Dessa vez é Jesus que vai ao encontro desse homem e faz essa pergunta. E quando eu estava estudando essa palavra, Jesus colocou assim, né? A gente fica, meu Deus, engraçado. Jesus faz uma pergunta para ele e a gente imagina que ele vai falar o quê? Sim, Senhor, eu quero, eu estou há 38 anos aqui esperando para ser curado. Mas olha a resposta que ele dá. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desce antes de mim. Meus irmãos, eu percebi que muitas das vezes é o que a gente fala com Deus também. A gente não fala para os nossos problemas o tamanho do Deus que a gente serve. A gente começa a falar para Deus um monte de problema que a gente tem, como se para Deus isso fosse alguma impossibilidade. A gente começa a falar, Senhor, isso não acontece na minha vida, por quê? Porque primeiro meu marido tem que se converter, porque primeiro meu filho tem que parar de se drogar, porque eu não consigo um emprego. Então a gente vai peticionando a Deus e falando de todas as impossibilidades, o porquê que o milagre não acontece na nossa vida. E esse homem fez a mesma coisa. Ele não falou, não, Senhor, eu quero ser curado. Ele começou a falar, Senhor, eu há 38 anos, eu sou esquecido, eu sou abandonado, porque a realidade daquele homem muitas vezes é a realidade de muitas situações da nossa vida. Porque aquele homem, ele tinha uma situação diferente das outras pessoas. Todo mundo que estava ali tinha uma enfermidade. Mas aquele homem, ele precisava de ajuda ou se arrastar até o tanque para poder ser o primeiro a pular naquele tanque ao mover das águas. Só que cada um queria o seu milagre. Então, ele falava para Jesus que todas as vezes que ele ia, alguém já tinha entrado antes dele. Quantas das vezes na nossa vida a gente vê tanta gente dando testemunho, a gente vê tanta gente casando, tanta gente tendo filho, tanta gente arrumando emprego, tanta gente dando certo em tanta área da vida, e a gente fica, Senhor, há 10 anos eu oro sobre essa causa, Senhor, há tanto tempo, mas se levantasse alguém sobre a minha vida, se o Senhor abrisse essa porta, e esse homem estava lá também, com essas indagações. Só que esse homem não conhecia Jesus, então ele colocava todas as esperanças nele, nos homens, para que pudessem levar ele até as águas. Só que nós conhecemos Jesus.
E Jesus vem falar aqui que a nossa confiança não tem que estar em homens, a nossa confiança tem que estar nele, que ele é o Deus do impossível, que não existe impossível para ele, que ele tem poder de fazer todas as coisas nas nossas vidas, que o tempo é relativo, como Érica sempre fala aqui, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, do tempo. Mas Jesus fala para ele e dá uma ordem: queres ser curado? Ele, depois de se justificar, Jesus fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. Todas as vezes que na Bíblia vem esse verbo levanta-te, é Jesus nos chamando a ter um posicionamento na vida. É Jesus falando, porque, meus irmãos, Deus botava muito isso no meu coração hoje, e essa palavra serve muito para mim. Quando a gente está muito tempo orando por uma causa e aquilo não dá resultado, é como eu falasse assim, gente, eu semeio muito tempo e eu não consigo colher. E a palavra diz que se você semear, você colhe. Então eu percebi que Deus queria falar alguma coisa com isso. Se você há muito tempo pede uma coisa para o Senhor e aquilo não acontece, Jesus hoje dá a resposta: levanta-te, se posiciona. Será que você não está fertilizando a semente errada? Existem sementes que não frutificam. Existem árvores que não dão fruto. Quantas das vezes a gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa na nossa vida? Aquele homem fazia a mesma coisa e Jesus sabia que ele fazendo a mesma coisa ele não ia alcançar milagre, porque ele não tinha condições de chegar primeiro no tanque. E Jesus veio até ele para realizar aquilo e deu uma ordem. E ele podia falar: Senhor, mas eu sou paralítico há 38 anos, eu não consigo me levantar. Mas ele obedeceu, porque no versículo seguinte ele fala: no mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ele obedeceu. Hoje Deus fala para mim e para você: qual é a situação na sua vida que você precisa ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes? O que você precisa fazer para você não ter os mesmos resultados? Muitas das vezes tem pessoas que vivem relacionamentos abusivos e oram para que Deus resolva aquela causa, e Deus está falando para elas assim: levanta, pega a tua maca e anda. Tem coisas que nós temos que tomar atitudes na nossa vida. Tem pessoas que às vezes ficam anos querendo uma coisa que Deus mostra que não vai frutificar, porque tem semente que não dá fruto. Tem árvore que a gente passa na praça que só dá sombra, mas não frutifica. Que nós possamos responder a Jesus: queres ficar curado? Sim, Jesus, eu quero. Jesus vai falar para a gente: então, levanta-te, toma o teu leito e anda. Se posicione. O que você precisa para fazer na sua vida hoje para ter o resultado que você quer? Muitas das vezes a gente quer casar, mas não quer procurar um namorado. Muitas das vezes a gente quer ter filho, mas não quer ir no médico ver qual o tratamento que precisa ser feito. Muitas das vezes a gente precisa sair de relacionamentos, a gente precisa deixar pessoas à beira do caminho, porque aquela pessoa não vai frutificar na tua vida. E pegar a máquina, Jesus fala assim: lembra de tudo que você viveu, não com rancor e frustração, para você não voltar para o Egito e fazer a mesma coisa. Se você teve um namorado que foi abusador, não se relacione mais com abusadores. Se você quer ter um emprego, procura um curso, se recite, mas faça, não fique parado, não fique como esse paralítico, paralisado 38 anos, esperando do outro aquilo que ele precisava fazer, que era ir até Jesus. No caso, nós conhecemos Jesus, ele aqui na passagem, ele não conhecia. E Jesus responde, e ele mesmo sem conhecer Jesus, ele se levanta, ele não dá mais justificativa. Que a gente peça ao Espírito Santo de Deus que nos faça lembrança de tudo aquilo que depende de nós. Que o Espírito Santo nos recorde aquilo que nós é que temos que nos levantar e mudar de atitudes para ter resultados diferentes.
É tudo aquilo que nós temos que nos afastar, ter mudança de atitude, de situações, falar não e muitas vezes falar sim, que Deus me bota no coração, que tem muita gente que é frustrada por várias situações e ela mesma começa a botar barreiras achando que nada vai dar certo porque uma vez não deu. Porque deu errado, porque fulano me machucou no passado, mas a pessoa que você vai encontrar no presente é diferente. Que tudo que Deus já permitiu que você vivesse é para que você criasse uma bagagem de vida, essa marca, para saber aquilo que você não quer mais. Mas não quer dizer que Deus não tenha, Deus só tem o melhor. Deus não quer que nós fiquemos paralisados à beira do caminho, precisando de ninguém para empurrar a gente dentro de um tanque. Deus quer que sejamos dependentes só dele. Deus quer que tenhamos vida e vida em abundância. Deus quer todos os filhos dele curados. Deus não quer ninguém doente. Deus não quer ninguém triste. Deus quer nos dar vida e abundância. Deus quer ver as suas filhas casadas com príncipes e príncipes com princesas, quer nos ver férteis em todas as áreas das nossas vidas, querem nos ver libertos de embustes de pessoas que não acrescentam, porque as bênçãos de Deus não nos adoecem, as bênçãos de Deus não nos entristecem, não nos causam dores, mas elas nos enriquecem. E Deus, ele quer ministrar cura sobre nós, e ele libera, porque ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas nessa noite ele também vem falar: levanta-te, pega o teu leito e anda. Amém, meus irmãos.